Vamos continuar aqui com os métodos na pesquisa. Mas o método utilizado no método científico é a modelagem, extremamente importante. A modelagem é usada quando eu tenho dificuldade de observar ou de controlar, de experimentar no mundo real. Eu tenho alguma dificuldade de custo ou de complexidade, de tempo. E o meu mundo real, por algum motivo, ele é, digamos que ele é assim, e tem coisas aqui que eu tenho dificuldade de fazer os meus estudos no mundo real. Então, uma forma de eu fazer meus experimentos, minhas observações, é de construir um modelo. O modelo é uma aproximação do mundo real. Então, aqui está, por exemplo, uma aproximação deste mundo. Isso aqui é um modelo. Isso aqui é o mundo real, e você vê que o modelo é semelhante ao mundo real, mas ele tem diferença. Eu fiz cortes, né? Eu fiz aproximações. Tem coisas do mundo real que eu não vou capturar, e tem coisas que eu vou capturar. Então você está vendo que essa parte aqui, por exemplo, eu não capturei no meu modelo, essa parte aqui eu não capturei no meu modelo, mas meu modelo tem grandes vantagens. Normalmente isso é um programa de computador, pode ser representado por ou um programa, um conjunto de equações, mas é algo que eu posso rodar normalmente muito rapidamente, controlar com muita facilidade, porque é apenas um programa, e eu consigo com isso estudar relação causa-efeito, eu consigo estudar muitos cenários diferentes com muito mais facilidade do que se eu usasse o mundo real. Eu tenho vantagem aqui de vários tipos e há certas desvantagens também que nós vamos ver mais na frente. Por exemplo, obviamente, o fato de eu ter feito cortes, tem coisas que não foram incluídas dentro do meu modelo, pode afetar a saída que eu vou ver. A saída que eu vou ver aqui do meu modelo pode não corresponder exatamente à saída que eu viria se eu estivesse manipulando o mundo real diretamente. Então, há vantagens, há desvantagens que vamos examinar em outro momento, mas a técnica de modelagem é extremamente importante, muito, muito usada na computação. Para terminar o assunto de modelagem, eu queria falar de uma cotação, cotação que o estatístico George Box falou, que eu sempre achei interessante. George Box falou: todos os modelos são errados, mas alguns modelos são úteis. O que ele quis dizer, agora deve estar claro, todos os modelos estão errados porque eles são simplificações do mundo real. Existe alguma coisa do mundo real que o modelo não capturou, portanto ele está errado. O que não significa que ele não seja útil. Se ele tiver capturado o essencial do mundo real, o modelo pode ser útil, embora seja errado. Um exemplo de modelagem. Vamos supor que eu queira fazer um estudo sobre grandes data centers que têm 10 mil, 20 mil ou mais servidores lá dentro para estudar desempenho, dissipação de calor, custo de energia. Eu quero fazer um estudo em cima de data centers realmente enormes. Como é que eu faço isso se eu usar o mundo real? Quer dizer, meu mundo real aqui, meu mundo real seria um data center grande. Então, primeiro, arrume um. Onde é que eu arrumo um data center de 10 mil ou 20 mil servidores para fazer os meus experimentos? A não ser que eu seja Google, é muito difícil fazer uma coisa dessas. Então, eu vou construir um modelo de data centers, e se meu modelo for relativamente fiel, eu vou poder dizer que meu modelo tem 10 mil, 20 mil, 30 mil servidores e fazer meus experimentos com muito mais facilidade, muito menos esforço do que tentando fazer no mundo real. O último método que eu quero apresentar aqui é o survey.
palavra survey, que vem do inglês ou talvez do francês, significa coleta sistemática de dados acerca de opiniões de pessoas e assim por diante. Uma das semânticas, um dos significados dessa palavra, embora haja outros, como a gente vai ver também nessa disciplina. Ao conduzir um survey, eu vou pegar dados que estão na memória das pessoas, que representam tipicamente opiniões dessas pessoas sobre algo que aconteceu no passado. Opinião. Vou usar questionários, tipicamente, um questionário em papel, via web, por exemplo, ou então eu vou conduzir entrevistas para poder coletar esses dados. Você observa que eu estarei coletando informação sobre o passado. É diferente de um experimento que é para obter dados de coisas que ocorrem agora. O estudo de caso também obtém dados do que está ocorrendo agora. O survey trata do passado, trata de algo que aconteceu e que afetou as pessoas, afetou as suas opiniões. Os dados estão guardados na memória dessas pessoas e eu vou tentar extrair esses dados usando questionários ou entrevistas. Como exemplo, imagine se eu quisesse obter a opinião de uma equipe de programadores sobre uma ferramenta que eu pedi para eles avaliarem. Eu entrego uma ferramenta, eles vão usar, eu não vou coletar dados enquanto eles estão usando a ferramenta, mas depois eu vou coletar, através de uma entrevista, questionário, a opinião dos programadores. Gostaram ou não gostaram? Porque essa, então, seria uma survey sendo conduzida. Os vários métodos que vimos, experimentação, estudo de caso, modelagem, survey, são usados em combinação. Eu não faço uma pesquisa demorada de vários anos sem lançar mão de vários desses métodos usados em combinação. Então, vamos ver alguns exemplos. A modelagem e a experimentação poderiam ser usados para entender a causalidade estabelecer uma relação causa-efeito, entender causalidade, e predizer eventos futuros. Isso significa que eles dependeriam do conhecimento prévio de sistemas que eu poderia ter obtido usando, por exemplo, um estudo de caso descritivo. Então, tipicamente, o estudo de caso descritivo é usado quando eu não sei muitas coisas ainda sobre um determinado problema, um determinado sistema, uma determinada situação, contexto. Eu faço um estudo de caso descritivo para entender melhor as coisas. Depois é que eu vou bolar um problema, eu vou entender os problemas, bolar uma research question e vou poder talvez modelar ou bolar experimentos para poder capturar essa causalidade e fazer essas predições. Mas eu iniciei com o estudo de caso descritivo para entender melhor antes de passar para modelagem e experimentação. Lembre que estudos de caso descritivos e comparativos são usados para entender sistemas existentes em cenários reais. Então, eles poderiam ser usados para examinar a aplicação de resultados de experimentos e modelagem que eu fiz do mundo real antecipadamente, previamente. Mais uma vez, combinando as várias técnicas. Finalmente, os resultados de estudos descritivos e comparativos poderiam ser usados, por exemplo, para confirmar relações causais que foram identificadas por modelos e experimentos. Então, primeiro eu fiz modelos e experimentos, identifiquei relações causais, que depois eu quero confirmar que existem no mundo real. Então, eu faria mais uma vez uma combinação dos métodos. Eu gostaria muito de terminar essa apresentação de métodos com um exemplo em computação que usasse todas essas técnicas, esses métodos, mas eu vou usar um exemplo da camada de ozônio, que é muito conhecida por todos,
e que vai demonstrar claramente que ao longo de décadas foi necessário usar várias dessas técnicas para a gente chegar às conclusões hoje conhecidas. Então, os estudos iniciais foram descritivos e comparativos e apontaram para a existência de um problema. Isso foi em 1957. Décadas de obtenção de dados, de coleta de dados sobre a camada de ozônio foram feitas, até que em 1985 apenas, quer dizer, 30 anos depois, chegou-se à conclusão de que tinha um buraco sazonal. Quer dizer, demorou 30 anos para a gente se convencer de uma coisa chamada buraco sazonal. Numa certa época do ano, tem um buraco em cima da Antártica, da camada de ozônio. Você pode ver na figura aqui, a Antártica é isso daqui, e o buraco na camada de ozônio é essa área aqui. E esse buraco aumenta e diminui de acordo com as estações. Durante essas décadas de 57 a 85, a tecnologia foi avançando e o desenvolvimento de tecnologia abriu caminho para fazer pesquisas diferentes. Então, por volta de 1970, foi possível, devido à tecnologia, fazer a detecção de pequenas concentrações de gases, incluindo os clorofluorocarbonos, os CFCs, que até agora o que eu tinha falado era que existia um buraco na camada de ozônio, mas de onde vem esse buraco, até a gente chegar mais na frente a câncer de pele e tudo mais, tem um caminho longo. Então, por enquanto, eu estou dizendo que a tecnologia, em algum momento, permitiu detectar pequenas concentrações de CFC. Isso aconteceu em mais ou menos 1970. Agora, as técnicas mudaram. Começou a modelagem, pesquisa experimental. Essas técnicas foram usadas para chegar a conexões causais. Conexões causais. Isso foi no início da década de 70. Então, depois de verificar os resultados sobre CFC, fazer pesquisas adicionais, foi revelado que CFC pode destruir o ozônio na atmosfera. Então, a relação causa-efeito entre CFC, aqueles gases, e o buraco na camada de ozônio foi estabelecido durante a década de 70. Agora a gente vai mudar de técnica novamente. Pesquisa descritiva e pesquisa comparativa, estudo de caso, conseguiram prover a confirmação no mundo real. Isso demorou muito, de 76 até 2000 mais ou menos, usando medição no mundo real, com balões de alta altitude, confirmando que existe CFC na atmosfera, estabelecendo a ligação ou a correlação entre a perda de ozônio e o câncer de pele. Tudo isso foi feito no mundo real através de pesquisa descritiva e comparativa. Lembra que anteriormente a gente estava usando modelagem e experimento com esses modelos, só que agora a gente mudou para o mundo real, estudo de caso para comprovar a relação causal entre a perda confirmar que existe CFC em altas altitudes e confirmando que a perda de ozônio causa câncer de pele. Então você vê que essa história toda, ela precisou de modelagem, experimentos, estudo de caso comparativo, estudo de caso descritivo, para desenvolver uma teoria coerente sobre o ozônio na atmosfera e como os humanos são afetados por esse buraco na camada de ozônio resultando dos gases CFC. Obrigado.